Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Juizados Especiais Cíveis no Saber Direito. Ele é professor e também advogado. E o curso teve como aula número 1, Princípios e Competência. Aula 2, das partes, pedido e citação. A aula 3 tratou dos temas defesas, provas e também a sentença. A quarta aula, recursos nos juizados especiais cíveis, e aí parte 1 e 2, que é também o tema da quinta e última aula. Professor Paulo Sérgio, os juizados especiais, eles têm uma característica um pouco diferenciada dos outros tribunais, né? Mas o principal objetivo é a celeridade, a economia, e aí automaticamente se dá um tratamento diferenciado. Esse era o objetivo quando do advento da lei da criação em 1995? Na verdade, os juizados especiais foram criados pela lei de 84, a lei 7244. E iniciaram inclusive no Rio Grande do Sul, após o que foram instituídas algumas leis estaduais, até chegar à lei 999/95, né? Sendo que anteriormente a isso ainda, nesse meio tempo, veio a Constituição Federal no artigo 98, inciso 1, estabelecendo a obrigatoriedade da União, do Distrito Federal e dos estados criarem os juizados especiais cíveis. Então só foi definido em 95. Exatamente. Mesmo. Então em 95 nacionalizou e uniformizou o procedimento dos juizados especiais cíveis, cujo propósito, de início, foi atender essa demanda de pessoas que estavam carentes de acesso ao judiciário em função de as ações normalmente exigirem a participação de um advogado, e aquelas ações que tratavam de pequenas questões relativas a direito de consumo, uma máquina de lavar que havia estragado, um carro que saiu com defeito de fabricação, cujo valor, por insignificante, ora de R$1.000, ora de R$1.000 e poucos, R$500, não justificava a contratação de um advogado para pleitear junto ao judiciário. Então, de início, os juizados especiais teve essa ideia de atender essa gama de pessoas que, seja por fator econômico, não poderiam mesmo atingir o judiciário, seja aquelas pessoas de classe média ou até alta, mas cujos valores envolvidos não representavam muita coisa para que pudessem justificar a contratação de um advogado. Agora, vale lembrar, você cita, por exemplo, a questão da relação de consumo, claro, aí é direito do consumidor, é o PROCON, mas isso aí se dá não para aquelas ações, por exemplo, que a pessoa liga para o PROCON, reclama, o PROCON vai lá tentar resolver, não, isso aí é um caso à parte, né? Sim, na verdade, o PROCON existe como órgão de defesa do consumidor para... mas no âmbito do administrativo. Do administrativo, né? Através de um processo, pode inclusive sujeitar a empresa a multa, não é isso? Eventualmente até bloqueio de funcionamento. Mas a parte para que possa resolver o problema da indenização pecuniária, seja indenização por dano material, dano moral, sempre tem que recorrer ao judiciário quando não é possível através da via extrajudicial, como é o caso do PROCON. Agora, são três também as características, uma na verdade valor, né, que é até 40 salários mínimos, que é a referência, talvez o limite para o ingresso de uma ação, né, pelas varas especiais. Agora, também tem a referência de 20, né, que eu queria que depois você explicasse essa diferença entre as duas. E uma terceira, que é a questão da complexidade. Né? Tem um tratamento de causas não tão complexas. E como é que fica, então, esse tratamento quando o assunto não tem aí, talvez, um valor superior a 40 salários mínimos, mas, em compensação, é uma causa de grande complexidade? Ok, vamos lá, então. Primeiro ponto, nós temos 3 juizados especiais cíveis, 3 juizados especiais. Vamos dividir da seguinte forma. São os juizados especiais federais, estabelecidos pela Lei 10.259 de 2001. Esses cuidam de ações contra a União e autarquias federais, como o INSS. Normalmente são pleiteados benefícios previdenciários. Lá o teto é até 60 salários mínimos. Então, normalmente cuida a maior parte de aposentadorias, coisas relativas a essa área. Temos também a lei de 2009, recém-criada, 12.153, 2009. Essa é a lei que define os juizados especiais da Fazenda Pública. Nela podem ser propostas ações até 60 salários mínimos, que sejam propostas contra os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, essa lei já também no mesmo teto, 60 salários. E temos a terceira, que é essa que foi objeto do curso, por mim ministrado, a da Lei 9.99, cujo teto agora não é 60 mais, o teto é 40 salários.
Então, o teto de 40 salários mínimos é o que define a competência ali dos juizados especiais cíveis. Então, aí vem a lei estabelecendo que o critério da competência será o critério da menor complexidade, que foi o que você perguntou. Como se estabelece esse critério da menor complexidade? Segundo o enunciado FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, o critério da complexidade deve ser baseado de acordo com a complexidade da prova. Se for necessária a prova pericial, exemplo, a pessoa obteve um veículo, comprou um carro de uma concessionária e de lá saiu com defeito de fabricação. Se ela propuser a ação no juizado especial civil e o juiz perceber que ali, para identificar se o defeito é ou não é oriundo de fabricação, se for necessária uma produção de prova pericial, o juiz então extinguirá o processo em função do não cabimento daquela ação perante os juizados especiais cíveis, ou seja, remeterá a parte para que discuta aquela ação junto à Justiça Comum, a vara civil do Fórum, para que então lá possa ter chance dessa ampla produção de provas. Seria um primeiro indício de complexidade. Exatamente. Então a complexidade marcada pela a característica de necessidade ou não de prova pericial. Precisou de prova pericial, nos contornos que o Código de Processo Civil define, não pode ser ação julgada pelos juizados especiais. Foi necessária a produção de provas simples, como prova testemunhal, um técnico da confiança do juiz para checar se aquele veículo tem ou não tem defeito de fabricação, e se não for preciso a produção de prova pericial, e sim pode ser proposta ação nos juizados. Lembrando que mesmo que a ação seja proposta no valor de 40 salários mínimos, só os 40 salários não é suficiente para definir a competência. Se ainda assim a prova for complexa, necessitando de prova pericial, infelizmente a parte terá que se sujeitar à justiça tradicional, vara cíveis, fórum. Agora, por exemplo, o cidadão que muitas vezes não conhece muito, não tem o conhecimento do direito, né, e até mesmo dos seus direitos, ele vai imaginar num primeiro momento que precisa ir lá. Agora, como é que ele vai saber se vai precisar ou não? Ele vai, né, vamos dizer, uma situação, menos de 20 salários mínimos, não vai necessitar o advogado. Como, nesse caso, ele vai saber se precisa ou não de uma prova? Porque talvez ele não tenha esse conhecimento, né, de uma situação mais aprofundada, técnica, né? Muito bem. Normalmente não vai saber mesmo. Então, quando um consumidor tem, por exemplo, comprou a sua TV LCD, 3D, e essa televisão estourou em poucos meses de uso. Tentou juntar a fábrica, não conseguiu sucesso. Mesmo diante da garantia, a fábrica recusou-se, dizendo que, na verdade, o aparelho encontra-se defeituoso por falha de uso, culpa exclusiva dele, então, consumidor. Tentou ir no PROCON, não conseguiu. O PROCON acionou através de procedimento administrativo e nem por isso a indústria, a fábrica, se honrou em trocar o aparelho. Alcançar a fase da audiência de instrução e julgamento, se o juiz perceber, em função da defesa que fatalmente vai ser feita pela empresa que fabricou o aparelho, perceber que de fato necessitará de uma prova pericial, o juiz simplesmente pode extinguir o processo, ordenando que a parte resolva a questão em outro foro, ou seja, em varas cíveis. Mas nesse caso específico, nós temos algo a considerar. Porque como se trata aí de direito do consumidor, nós teremos o ônus da prova invertido para o fabricante provar que o defeito, na verdade, não se originou de defeito de fabricação. Aí é a hora, então, que o fabricante pode associar um laudo técnico, um laudo pericial particular e informar para o juiz que, embora ali já tenha um parecer técnico encomendado por ela, vai querer que esse parecer seja confirmado por um perito que deverá ser nomeado pelo juízo. Se o juiz entender que a manobra não é protelatória, que a empresa de fato tem algum fundamento para exigir essa prova pericial, abre mão do processo e deixa que a parte resolva a questão em outra esfera. Bem, eu estou aqui conversando com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva, ele que ao longo da semana ministrou o curso Juizados Especiais Cíveis no Saber Direito. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva, ele que ao longo da semana ministrou o curso Juizados Especiais Cíveis, ele é professor e também advogado. Professor, tem uma característica também nos juizados especiais, é a conciliação. Agora, alguns questionam essa conciliação não como ela é feita, claro, isso aí é indiscutível, mas o momento em que ela é feita. Porque você primeiro ingressa com essa ação, né? E depois é que vem uma conciliação. E mais ainda, às vezes a conciliação acontece no mesmo dia da instrução,
também até da própria decisão, no caso do julgamento. Esse momento, na sua opinião, é o adequado ou também a lei define esse momento ou não define? Sim, a Lei 9.099, de 95, define claramente que o momento para que seja feita a audiência de conciliação realmente é aquela primeira audiência em que, se frustrada e se as partes não exercerem o que se chama de juízo arbitral, será realizada imediatamente a audiência de instrução e julgamento, ou seja, um ato concentrado. Quando você me pergunta se esse seria o momento ideal, o momento adequado, eu entendo que sim. Na verdade, o Código de Processo Civil, que é de 73, ele, com o projeto que já está na Câmara, tende a modificar como sendo o primeiro ato do processo justamente essa possibilidade de conciliação entre as partes. Ou seja, o primeiro ato a ser realizado no processo é a tentativa de fazer com que as partes entrem em acordo. É o que se tenta nos juizados especiais cíveis também, desde a instituição da lei em 95. Ou seja, realmente, o primeiro momento é o momento em que as partes deveriam ser concitadas à conciliação, e é o que ocorre na prática processual. O problema é que, de tanta sobrecarga de trabalho que os juizados especiais hoje já se encontram assoberbados, é que essa audiência de conciliação muitas vezes demora alguns meses para acontecer. Então, contrariando assim o princípio da criação, frustrando, né? O princípio principal dos juizados especiais cíveis, que é o princípio da celeridade. Então, hoje a audiência de determinados juizados especiais, especialmente em capitais, demoram às vezes 6 meses, 8 meses para acontecer essa audiência de conciliação. Ou seja, é aquela questão, a justiça tardia, na verdade, não é justiça, né? É uma injustiça. Então, o critério, na verdade, deveria passar não só pela lei, mas o critério do aparato do Poder Judiciário, que, na verdade, já não suporta a carga de serviço que sobrecarrega realmente esses juizados especiais e os fóruns comuns também. Ainda tratando desse tema, na verdade, o objetivo da minha pergunta era acabou que você respondeu de uma forma ótima, que eu também já iria perguntar, mas quando eu disse os momentos, mas não seria antes mesmo do ingresso da ação? Por exemplo, o cidadão chega lá e fala assim, olha, eu quero ingressar com uma ação aqui, tal, o meu caso é esse. Bom, então vamos supor que talvez a empresa, e nós vamos fazer isso antes de efetivamente essa ação ela ser ali ingressada. Vamos colocar num momento, talvez sem mesmo efetivação do juiz, ainda ter que pegar ali, ter que avaliar. Antes, porque aí talvez nós poderíamos então corrigir esse momento. Não. A primeira iniciativa, chegou lá, já vai olhar, ver se a possibilidade de fazer a conciliação, já convocar antes mesmo do ingresso da ação. Não seria o melhor momento, não? Na verdade, a lei estipula a possibilidade de não ser instaurado o processo, mas desde que as duas partes compareçam perante os juizados especiais cíveis, eles já requeiram a intermediação do conciliador para efetuar o possível acordo que querem celebrar. Porém, quando apenas uma das partes comparece nos juizados especiais cíveis, já sabendo que outra resiste ao cumprimento de eventual obrigação, o juizado especial já expede aquela carta de citação para que a pessoa possa comparecer à audiência de conciliação. Acredito que seria um reverso do procedimento designar apenas uma audiência de conciliação sem ainda ser aberto o processo. Porque o cidadão, na verdade, ele teme a justiça, de uma forma geral, ele teme ali a abrangência do que pode vir a acontecer com ele, uma sentença condenatória. Então, se há uma citação, ou intimação, ou notificação, como queira, para que a parte apenas compareça em juízo no juizado especial, sem que qualquer outro problema aconteça, creio eu que poderia restar frustrado o procedimento, porque ele pergunta, a primeira coisa que ele se questionaria, tá, se eu não aparecer ali, o que acontece? Aí você pensa, já gastou tempo da Secretaria do Juizado, expedir a carta. Verdade. A carta já foi feita, houve gasto também, mínimo que seja, mas já foi feito o gasto. Ocupou pauta naquela audiência junto ao juizado especial. A parte comparecendo não quis efetuar o acordo. Ora, então, caso não queira efetuar o acordo, entendo que o procedimento, na verdade, está correto. Passe agora, então, para a audiência de instrução e julgamento e vamos ouvir as provas que as partes têm para produzir. O que eu acho que, na verdade, deveria ser feito é um treinamento, desde a faculdade, para o indivíduo que, quando pisa o pé ali na faculdade, já tem acesso às primeiras aulas, e essas aulas, na verdade, essas disciplinas serem cobradas desde o primeiro período até o 10º período da faculdade, para que o estudante de direito veja como forma alternativa de conflito a conciliação, e não só a lide, que é tão despejada na cabeça do estudante. Você pode pegar as grades das faculdades de uma forma geral, você vai ver que as disciplinas relativas à mediação e arbitragem e à conciliação são poucas. Nós estudamos aí
muitas vezes em 4 semestres, 5 semestres, por exemplo, processo civil, só ensinando como fazer para combater, como fazer para contestar, como fazer para recorrer até a última instância, como se utilizar de todas as ferramentas infernais possíveis para que o processo se amarre ao longo do tempo. Ou seja, esse espírito combativo, esse espírito de luta, de lead, na verdade tinha que ser suavizado e começaria com o próprio estudante na faculdade. De fato é um tema bastante interessante, já que muitos professores que aqui vêm sempre comentam esse tipo de atitude e é verdade. Agora, não é, nós comentamos aqui a questão, por exemplo, citada pelo PROCON. Você tem ideia mais ou menos de quais os tipos de ações que vão, se é mais voltados a esse o direito do consumidor, o que mais nós temos? Junto aos PROCONs ou juizados? Não, juizados. Nos juizados especiais cíveis predomina as reclamações baseadas em violação ao direito do consumidor e, naturalmente, também aquelas relativas a indenizações por danos morais e que acabam repercutindo também no direito do consumidor. São vícios de fabricação, mais recentemente foram aquelas questões relativas a filas de banco, demora pela fila de banco, leis municipais estabelecendo que o critério de atendimento não pode ultrapassar determinado tempo de 20, 30 minutos e, a partir de então, essas ações relativas também à DPVAT, né? Então as ações de baixa complexidade, são consideradas ações de baixa complexidade, desde que não necessite da prova pericial. Pois é, questões de trânsito também, uma batida ali na batida rua. de trânsito muito comum, né? Quer dizer, o Brasil é um país campeão de acidente de trânsito. Daí você imaginar para onde vão desaguar essas ações. Juizados especiais cíveis, especialmente por 2 julgados importantes que nós tivemos do STJ, que permitiram que essas ações relativas a acidente de trânsito possam exceder aos valores do teto de 40 salários mínimos. Então, 2 julgados importantes e alguns juízes já estão aplicando isso na prática, permitindo que as pessoas proponham as ações relativas a acidente de veículo de via terrestre de R$100 mil e não raras vezes você consegue observar ações desse teto. Mas a determinação não são 40? Aí nós entramos num critério que foi discutido por voto, inclusive, da ministra Nancy Andrighi. Vamos fazer o seguinte, professor, pelo jeito a história é um pouquinho mais longa, né? Vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida nós estaremos de volta e o professor então explicando como exceder aí no caso, essa talvez exceção, né, a esses 40 salários mínimos. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Paulo Sérgio, ele que ao longo da semana ministrou o curso Juizados Especiais Cíveis no Saber Direito, tendo como aula número 1, princípios e competência, 2, das partes, pedido e citação. A aula de número 3 trouxe os temas defesa, provas e também a sentença. A quarta aula, recursos nos Juizados Especiais Cíveis e a 5ª aula, execução nos Juizados Especiais Cíveis. Portanto, estão aí os temas das aulas ministradas no Saber Direito Debate. Finalzinho do bloco anterior, nós tocamos aqui num ponto que é justamente as ações que envolvem acidentes de trânsito. E, neste caso, o professor nos trouxe aqui que há uma possibilidade de exceder aquele valor mínimo, máximo de 40 salários mínimos, e aí que esse valor em causas de acidente de trânsito poderia ser excedido. Como? Ministra Nancy Andrighi, né? Exatamente. A relatora, ministra Nancy Andrighi, em 2 oportunidades, teve a chance de possibilitar a parte promover ações acima do teto de 40 salários mínimos. Ações essas que estão identificadas ali no artigo 275, do inciso 2 do Código de Processo Civil. Dentre elas, a ação fundada em acidente de trânsito, reparação de danos. Qual é o critério que utilizou a ministra? O critério foi que a Lei 9.099, de 95, lá no artigo 3º, em momento algum, vinculou a competência dos juizados especiais ao valor e matéria, ou seja, ao valor de 40 salários mínimos e as matérias ali discriminadas. Por exemplo, nós temos causas no artigo 3º que são identificadas. 1, aquelas até 40 salários mínimos. 2, nós falamos ali de ações relativas às identificadas no artigo 275.2 do CPC, como, por exemplo, acidente de trânsito. Temos ali as ações de despejo para uso próprio, não discriminando o valor. E temos ali as ações possessórias, em ações que visam a retomada de imóveis até 40 salários. Ora, se no inciso 1 e no inciso 4
ou seja, na ação até 40 salários, e no inciso 4, que falou de possessórios até 40 salários, foi definido claramente que o valor é até 40, e no inciso 2 e 3, onde se falou em ações do 275, que é de qualquer valor, e as ações do inciso 3, ações de despejo para uso próprio, não mencionou o critério do valor. Então a ministra Nancy Andrighi teve essa conclusão interessante de que, na verdade, a lei quis, na verdade, distinguir uma alternatividade. Então, ela se baseia, ora, em valor, ora, em matéria. A matéria relativa a ações de despejo para uso próprio não mencionou o valor, é a matéria de despejo. A matéria relativa a acidente de trânsito de veículo, a cobrança de honorários de advogados, a cobrança de taxa de condominial pelo condomínio, são matérias relativas que não se vinculam ao teto de 40 salários. E por isso permitiu. Agora, acontece que nem todos os juízes dos juizados especiais cíveis do Brasil estão seguindo esse entendimento evidenciado pela STJ, mas alguns estão, é verdade que é uma minoria, estão acatando essas decisões do STJ e permitindo que as ações possam ser processadas. A questão maior contra essa tese é de que, não, mas aí desfigura o sistema do juizado especial que foi criado para causas pequenas. Agora eu te pergunto, desde quando uma causa acima de 40 salários mínimos pode ser considerada de não complexidade? O fato de um valor superar 40 salários mínimos faz com que a causa seja complexa? Assim como o inverso também. Exato. Uma causa de 40 salários pode ser, por si só, não complexa? Então, a verdade é que o valor não definiria a complexidade. O que definiria a complexidade é a questão realmente da prova, ser complexo ou não. Pois é, nesse caso, inclusive, aí, voltando ao tema da prova, da perícia, no caso de trânsito, normalmente você vai precisar de ter ali, aí vale o quê? O laudo da polícia? Olha só, a matéria de trânsito está tão tranquila junto ao judiciário, seja nos juizados especiais, seja em varas cíveis dos fóruns, que basta que a parte apresente, por exemplo, 3 orçamentos que possam ali, através deles, evidenciar a extensão dos danos que a parte sofreu, mais fotografias e mais testemunhas. Nem mesmo na justiça que se admite a ação superar o teto de 40 salários mínimos, se exige prova pericial para questões relativas ao acidente de trânsito. Por que então, nos juizados especiais cíveis, haveria de ter algum óbice nas ações que superassem esse teto, só por se tratar de acidente de trânsito? Na sua opinião, esse entendimento da ministra Nancy Andrighi está correto? No meu entendimento particular, eu entendo que realmente está correto e que devem os juízes seguir. Evidentemente, como são julgados que não foram lavrados em recursos especiais repetitivos, não tem vinculação nenhuma, os juízes não são obrigados a seguir. Bem, nós chegamos aqui na parte das indicações de leitura e o professor Paulo Sérgio nos traz aqui juizados especiais cíveis e criminais federais e estaduais. É a primeira indicação que ele faz. Por quê? Ok. Essa obra são daquelas sinopses jurídicas que todo estudante adora. Por que todo estudante adora a sinopse jurídica? Porque elas vêm resumindo ali o assunto. E ela veio resumindo o assunto não só dos juizados especiais cíveis, esse da Lei 9.99, como abrangeu também os juizados especiais criminais. Então, é um livro de cabeceira do estudante que quer ter uma aceleração, um resumo do material doutrinário, mas sem prejuízo de consulta em outras obras mais densas. E aqui, da Marisa Ferreira dos Santos e também do Ricardo Cunha Quimente. Está aqui, então, essa é a primeira indicação. Segunda, manual prático do juizado especial civil. Ok, o manual prático do João Roberto Parizato é um manual, como o próprio nome indica, prático, que tende a auxiliar o profissional do direito e, naturalmente, o bacharel recém-saído da universidade, para que possa já tomar pé da situação de como andam os juizados especiais cíveis no tocante à visão dos tribunais, a visão prática que realmente precisa o profissional nesse início de carreira na advocacia. Recomendado para advogado em início de carreira. Ok. Bom, mais uma obra que o professor Paulo Sérgio nos traz, que é justamente juizados especiais cíveis, estaduais, federais e da Fazenda Pública. É um dos temas que nós falamos agora há pouco, né? Uma abordagem crítica. Olha só, essa obra é do professor Alexandre Freitas Câmara, que é um doutrinador excelente, um doutrinador de processo civil, escreve bem processo civil, professor de vários cursos preparatórios para concursos públicos e que é imperdível. Vale a pena, um professor muito crítico, analisa com bastante destreza o assunto dos juizados especiais. Está aqui, então. Mais uma indicação. Vamos lá, os juizados especiais cíveis e a lei, e aí a
a lei número 9.099 de 95, doutrina e jurisprudência do STF, STJ e dos juizados cíveis. Ok, olha só, essa é uma obra de cunho profissional. Essa é uma obra indicada aí para os advogados já com mais experiência, os juízes, os desembargadores, porque essa obra faz uma abordagem justamente do apanhado do entendimento jurisprudencial do STJ, do STF. Claro que, na verdade, quando falamos do profissional do direito, do juiz, dos desembargadores, o estudante também pode ler, o advogado também pode ler. Uma obra para todos, mas especialmente de cunho profissional. Mais alguma outra obra que você indicaria? Olha só, eu selecionei uma obra específica, que eu faço questão de suscitar o nome, que é para você, concursando. Essa obra aqui para o concursando tem aqui uma indicação específica. O título dela é Leis Especiais para Concursos, volume 7, Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A autora aqui é Maurício Ferreira Cunha, correto? A edição é de 2012, bem atualizada, e visa trazer esse arcabouço aí de questões pontuais que são mais cobradas em concursos públicos para você, concursando, lograr êxito na sua aventura aí, né? Não aventura, na verdade, no seu propósito, na sua meta de realmente estudar para passar num concurso público. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva, ele que ao longo da semana, como eu disse, ministrou aqui o curso Juizados Especiais Cíveis. Lembro que você pode assistir o programa e também as aulas no site da TV Justiça, o endereço www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.